Nossa, as duas melhoraram, Virgínia e Heloísa, né? Heloísa e Virgínia. Uma advogada e a outra, nossa, foram super simpáticas, elas passaram aqui, elas já tinham saído, falaram, ó, tem mais comidinha, se você gostar eu comprei, eu não comi. Tem, nossa, um monte de frango, arroz, feijãozinho separado, pastéis lá do português. Elas foram lá no tal do Solares, que é depois do Iriri, pagaram, deixaram em aberto para eu escolher uma coisa lá de praia, não sei o que lá. Eu falei que eu não queria de forma alguma, mas ela, Deus me livre. Você ainda de comprar para uma, você comprou o dobro. O que era para uma só, você compra para as duas. Cada uma está pacote separado de forma alguma e a gente agradece mesmo assim. E vai ficar com raiva de você comprar qualquer coisa a mais. E aí de você não aceitar, você tem 7 dias para você ir lá pegar. Que é uma coisa que você vai gostar, que a gente vai deixar que você escolher, tá tudo pago certinho. Eu falei, não, ela vai sim. Senão nós não vamos conversar com você mais. Eu fui ali, eu tinha comido sorvete, né? Agora estou aqui montando a ficha para o Zé Luiz. Ele é muito legal, ele traz os depoimentos de um somatório de gravidades. Também tem alguma coisa que no lugar dele eu não faria, alguma brincadeira, onde eu não cheguei a comentar de fazer o que viram nos interesses das pessoas, em forçar a barra para ver até onde consegue intimidade virtual ou rodopia mesmo que não peça, tá? No final das contas você tem que terminar logo é sentar numa piroca, tipo, né? Vai fazer cirurgia íntima, como que seria? Vai mexer lá também? O que é, né? Mulheres e homens e você utilizar um recurso de situações para você, que não é que elas devem ser faladas e acontece o tempo todo, que são pessoas perante a casa dela, que aliás, né? Minha preguinha embaixo é tão certinha, tadinha. É só essa bolinha em cima, o que vira engordar? Uma bolinha acima, entre assim, o períneo meio inchado, né? O que é por dentro, por fora, o corpo como um todo. Trabalhar em zonas de reserva e tal. E não necessariamente falei nada com ele. O que é de conveniente chegar quando eu falei sobre uma cirurgia íntima e cirurgia de rosto, né? Nossa Senhora, que eu cutuco várias situações, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas estão atrás de toda forma de estética, mas elas não abrem mão de ostentações que tem que estar dentro de um padrão, casa, isso, aquilo e tal, mas geralmente tem sempre aquela ideia, isso o homem tem que pagar, mesmo que sejam independentes, tem coisas que o homem tem que fazer, aí fica muito fácil para elas e fica também meio que inédito achar que eu reservo o suficiente para mim e faria uma coisa que às vezes elas não estão fazendo ainda, vão tudo atrás para fazer ou achar que eu não tenho direito de fazer, né? Então, um pouco meio que se equivocam comigo. E o que são classes, né? Lidar com todos alguns limites, mas quando isso implica quem está na sua casa, quem está do seu lado, não fazê-los de palhaço e querer que não façam você de palhaço, não sejam vistos como palhaço, que algumas coisas que quem busca algum relacionamento deveria evitar e não perderiam nenhuma condição de perguntar verdades, o que virou especificidade de consultório, descabimento geral de muita coisa, né? Violabilidade de muita coisa, mas tem muita coisa que a impostação da infidelidade, da aliciação, da prostituição e da desclassificação de tudo tem que botar um freio muito cabeludo mesmo, que implica quem realmente bem responde, se autotolera vivo, não tão pressórico, até onde bem pagante nos meus hospitais ou qualquer coisa que justifique assim apontar, joga ali e mete a faca, algum modo que implica para atingir e me acompanhar, tem que otimizar bons atalhos que não me incomode, que eu faça valer velocidade, capitalizar resultado e sobreviver e ser um pouco compatível a mim. Então eu não estou mais para algumas coisas que as farturas brasileiras, né, os usufruentes extrapolaram enquanto verdades, vantagens de temperatura, estarem expostos e verem nudez, atividades físicas, as conveniências, vestirem as conveniências, estarem com vestimentas aparentemente mais baratas, num salário mais baixo. Tem algumas coisas que estão meio demais há muito tempo e ainda que eu gosto de tocar as máximas. Do tão pouco, fingido tão pouco e o tão apontado muito, né? Até onde eles vão achar que tem que me impostar a escravidão e que a ideia é me dar um golpe, né? E utilizando o meu trabalho, o meu esforço, enquanto eu não esteja, né? E enquanto a idade chega, ou questão Stars ainda que chegou, e o buraco é mais embaixo. Uma bolinha ou outra a gente mexe ali. De baixo, não sei se vai mexer no negocinho assim, sabe? Mas
Falei, vão mexer, né? Espero que tudo já tenha falado, já falei lá, não esquece da minha bolinha, não esquece isso aqui. Isso tudo melhora esse pescoço parecendo um saco de. parecendo testículo, né? Esse melhorar, isso aqui me fudeu bem, né? Me fudeu legal, a gente vai fazer o certo de conta. Deixa uns ganhar volume enquanto eles estão podendo, que eu acho que eles vão precisar. É pra eu vou jantar. Montar ficha aqui, por paciência, não tô muito não. Aí a outra lá toda apertada, falando que quer voltar. Eu falei, pode voltar sim, pode seguir e tal lá. Não, eu sei que é o seu trabalho também, eu também preciso de atividade. Falei, sim, mas a gente vai ver tudo certo direitinho, sim. Pode deixar. Aí amanhã eu atendo 3 horários. Hoje eu tomei o termo só de manhã. Claro que sinto um calorzinho assim, mas não tá aquele efeito de antes. Algumas coisas estão estabilizadas. Entre o hormônio, uma sensação de bem-estar. Comi, vou jantar, a janta tá aí, tem mais frango na geladeira, eu acho que vou comer um pouco logo cedo. Amanhã. Eu ter trazido mais limão, tá tomando até Coca-Cola. E olhar minhas coisas, o que tá rolando no mundo, um pouco de televisão. Coitada da mulher que ficou no 101, sofreu, a velharada juntou, eles contavam cada casa, tem um que tava contando, acho que era o encabeçador da coisa lá, um trem que alguém pegou o peru de alguém, arrastou e abriu até não sei aonde, que ele se cagou inteiro, que só fazia cagar, 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 as mulheres rindo, os homens rindo, os trens borrando ali tudo. Uns passaram mal com comida, muito acontece de comer em lugar diferente, pra praia, andar o dia inteiro. E diz que melhoraram. Uns foram lá até um menino que parece que tem algum problema psicossomático e tal, muito legal ele. Entre percepção visual e condição de introspecção misturada com um problema psicossomático colocado assim e tal. Ele é muito legal, bem sistemático. Eles foram no PA, precisaram ir. Tem então umas mulheres muito engraçadas, muito legais, pedindo para tirar foto, contando um monte de coisa, querem voltar. Interagido eles, falando as vantagens, né, e preocupação de ir, não passar mal, os dois não quiseram nem tomar café, para não passar mal de forma alguma, de viagem longa, né, um ônibus maravilhoso, sofisticadíssimo, altão, não dá pra ver eles assim por fora, passei ali, tava indo, saindo, né, acabei trabalhando até 8 horas, porque, né, aí enfim, cheguei aqui, aí tô seguindo, aí tem só os 3 suítes, mais tranquilo, daqui a pouco ligar a sauna, o relógio eu coloco tudo no despertador. Fiz um suquinho, comi os 2 pastéis, tô com a barriga cheia, mas eu vou jantar depois. Comida lá pra fora, ela vai lá, a gente não deixou pra arrumação, se você quiser, já que você janta aí, a comidinha tá lá, a gente nem mexeu e tal. Pesaram um monte de frango, arroz, tudo separadinho, os pastéis eu comi, fiz um suco. Agradeci absurdamente, né? Amanhã eu vou lá, eu compro, pego lá, meu Deus. Mas se você não pegar, você vai ficar perdido, por favor. Falei, nossa Deus, eu só quero agradecer a ajuda de vocês, como você me conduziu na cozinha para esquentar as coisas, encher água, curar a cadeira, um monte de coisa que ela estava fraca, ela estava me passando mal. Hoje estava super boa. Tinha, em algum momento ela entrava toda carrancuda, toda tal, e de repente tão simpáticas, né? Independente disso daí, né? De coisa de presente, isso aqui. E eu tive muitas. Eu acho ruim ter sido destituído de algumas coisas. Eu de cara já viajei com uma turma de terceira idade. Eu dei aula para quase 100 pessoas sem saber nadar, condição recreativa e tal. E viajei com eles, eles ficavam me ligando, as coisas se perderem quando você sabe quem morreu, não sabe quem morreu, quem viveu. E algumas coisas que, né, não são tão valorizadas entre grupos que viram boba de atividade física, uma coisa que não me agrada. E eu tive muitas relações específicas com pessoas de compartilhar, receber coisas e dar coisas, ou perceber o que era um valor para elas, o que para mim era um valor momentâneo de não estar no olho da rua. Momentâneo não, bem sustentável. Ou assim eu colocava, não tem ninguém aqui comigo, estava sendo um lugar por algum propósito. Eu tive esse estado de correntismo, de obediência, ou de entender uma devoção compartilhada, mas a questão de ser a sobre
toda essa universalidade relativizante me impõe outras questões, igual, por exemplo, ser honesto é uma obrigação, não é uma dádiva. Ser fiel é uma obrigação caso você queira estar vivo pisando em minha direção ou em qualquer condição a quem atribua reversa de entre vácuos 5%. Tem esse negócio, virou uma teoria de consultores pedofilicistas, antipedofilicistas, questões minuciosas que alarmam muita atenção de muitos grupos, ou o que virou acompanharem, protegerem, entre pequenininhos a grandões, a quem justifique pequenininhos e grandões, entre com o filho deles não fazem, a quem justifique coisas de dentro de casa. É quem somos perante o corpo quando buscamos o corpo ao alto prazer, ao mesmo prazer. Há um prazer é melhor com a gente mesmo, acompanhado ou não acompanhado, refletimos antepassados, estamos entre antepassados ou entre presentismos. Eu penso que leva a alguns serem racionais. E dizem em que momento isso acumula como fator produtivo ou reativo em tempos de fases colocadas como fertilizantes, que entra na vantagem ou em que momento a minuciosidade desautótrofica justifica aqui em simbiose, né? Heterotrófica paradigmática que subsistencialize ortodoxalidade sociedadeante em modelo de monoteísmo popular. É o que assim virou, eu imagino algumas questões e categorizar, né? O que virou correntismo? Testemunho, faça-se uma família, disseque uma família, genesiologize uma família, não esteja entre aqueles apóstolos ou entre o que fizeram ortodoxar antes, depois, durante, condições tais, né, de errantes ou de melhores tais, e seja questões além multissiderais, né, mais afuniladas, e o que entenderam de físicos, o que entendas como síntese entre física, astrofísica, religiosa, desclassificada, popularizada, né? Então quer dizer, eu mesmo categorizei situações onde, né, ainda que em Deus e sobre Deus e através de Deus, o que vira servicionar, verbo gerandicidade multi-imaginativa, ou de fato o que é correntificar um tratado histórico que prioradifica multidimensividade ataliar entre mortos e vivos, né? Fica lá com o livro que eu vou não sei aonde. Quem façam se representar, fizeram se representar entre mortos e vivos e correntismo, né? A revogaliedade comunicativa que se faça pró-sapiental entre testes de a quem aceitar um livro e revogabilidade de regras e subsistencialidade que se faça compreender testemunho de mortos-vivos quando categorizar a transcendentalidade minuciosa entre radicalidade de mulher, né, que colocamos como Maria Madalena, quando Maria, outra Madalena, ou desapontada, multiapontada, nem considerada, é o fator deusa, né? Quando há quem mudar o polos, a revogabilidade sobre os polos, as buscas anais, as incompetências de frente, entre ativos e passivos, mesmo que buscam achar ou zonear o que viram, todos serem um, e quando num fato ainda não conseguirem executar nesse momento o fracasso de outros momentos, né? Quebraram a Eva, ou a Lilith, ou não sei o que, deixaram de ficar meio grávidos, costelados, ou a história quem justifique, qual se fez, né, meio grávido e o outro mais ou menos entendeu e teve que justificar o que mudou o polo, quem justificou mulheres, meio mulheres, ou o que virou justificável compartilharem ou parasitologizar tal questão, quando num dado momento entre isolar Jesus aqui em Deus ou entre pró-observável justificar celibatário, não necessariamente, mas o que é estar entre tudo ou nada, e entre a morte e vida, e entre a subsistencialidade independente, que possibilita a sacramentalidade e a concordância individual, né? Que se faça escalarizar a responsabilidade com o autocorpo, com a autovida, com a multimorte, com a multidesmorte. Então questões tais enquanto, né,
um priorado, terão um priorado, né? Ou condições proximais intersticiais, que é fila. O que é morte e fila? Vida para quem entre retornarem, né, aos desejos próprios do correntismo repolarizados, meso-imaginativos, antirraciados, mesmo raciados, né? Proporcionalizados. O que vira ter ou não ter a imagem, ou ser a representação da imagem e transferir, inclusive, antepassados e condições ante a imagem, que outros entre desambiguados e questões oralizadas, em que datado momento se faz ressubstanciar, né, esta minuciosidade categórica de repadronizar, ganhar direitos, deveres, direitos de repetir, né, ainda que entre inéditas de infinitivos não comparáveis, né, não observados, aparentemente não estados, né, que viram essas questões tais quando colocar esta dinâmica, e quando poder entre o platô de revelar entre alturas e profundidades ou conexões. Há quem justifique monoteísmo entre aterrizados, entre a quem daquele tempo se lembrasse, quando Maria e a questão de uma, né, premeditação, um planejamento que implicou numa condição, né, de revelatória que foi transcendentada a mim num contexto aparentemente mais moderno, mais fácil, né, que viria a barriga também não resolveu quem são os embarrigáveis, né? Então, o que é a faxina? A primeira saiu da outra faxina para voltar na outra faxina, entre relatividades cósmicas, causa e efeito de constantes variáveis, né? Que subsistanciam uma jossa não pejorativizada que sustente linearidade e expectativa degustada, né? Que vira sementear em sementeações que se façam degustativas e repetitivas, inteligentemente repetitivas e aceitas como protecionistas sobre um gradiente criacionista que literalmente colocam as largas e as restritas, em que momento a revogalidade entre alturas, profundidades e lentes, em que momento mesmo, ainda que se tenha uma parede fechada e uma parede aberta, e que são linearidades de força, campos telecinésicos, e quando a coisa vira de fato, quando a condição que é colocada às máximas da liberdade, mas não, a maioria não, né? Entendem a maldade e a não coragem da liberdade, então entendem como desclassificação e colocam etiquetas e fracassos gerais que me impõem a categorizar paradigma como um paradoxo da imagem para justificar a verdade maciça, que não precisa de observador, que se auto-imagina, que impõe ser imaginada a qualquer notoriedade a quem justifiquem coisas em trânsito, né? Que ganharam grandezas, ganharam subatomicidades, né? Volumes, subatomicidades que em algum momento, né, precisam ser dicotomizados literalmente, fica impostado, né? Recategorizar a verdade minuciosa da individualidade quando ainda que meio grávidos, multigrávidos, subgrávidos, sobregrávidos, né, que vira causa e efeito de revelar-se. A ou sobre a quem interpretar vai nascer o sub né? Passam a ser filhos do demônio, a quem justifica o paradoxo da crítica. E entre cruzes, outras mortes, entre quem dimensões e atalheridades, fórmulas ratificarem escalarizações literalmente complexas que justifiquem a vida corrente, o aumento da expectativa de vida, a plenitude e o desejo pela eternidade dinamizada, imortalizada, infinitivo, que entenda o valor de nascer e morrer, de estar entre nascidos e entre mortos, considerando que se façam sempre vivos, né? Que se façam mortos aos desejos dos descansos quando são assim impostados necessidades de menos dinâmicas descabidas, né? Então, questões monoteístas são bem minuciosas e, de fato, a impostação da Santíssima Trindade e a categoria de mulher justificar a verdade da perpetualidade do momento unilateralizado à mulher, a quem justifica o que fizeram ser Deus, devoção monoteísta, entre a independência do corpo, entre a própria fidelidade ou infidelidade que acham conveniente, bastam se perpetuar a qualquer modo, ou serem viris, que de certa forma ainda existe uma responsabilidade enorme do que é a ficção
momentânea e a fusão da barriga a prazo, né, perante uma condição social e uma condição sideral, que impõe obrigações literalmente sistêmicas, regras, literalmente adestradas, exatificadoras, não acidentais, não criminosas, e a fidelidade como um fator muito minucioso, que alarma quem somos quando observar. Temos uma grandiosidade de possibilidades de observar ou achar a qualquer modo. Quando tocar e não acidentar, a minha zonas de reserva estimuladas em condições aparentemente inacreditáveis, né? A margem de acidentabilidade é zero. Né? O que eu categorizo como acidente, o que eu categorizo como inconveniência, o que eu categorizo como entre volumes e achados volumetríveis, questões tais, né, colocadas aqui, que eu venho para deslizar abstratualmente, ou a quem justifique prática, teoria, prática, e dizer o que é o grau de dificuldade que fizeram tecnologizar, politizar, religiosizar, naturalizar, desnaturalizar, verbo gerundificar, e de fato o que eu faço revelar, que eu faço sobre monoteísta,